Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 20. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura e, lido o texto, permanecesse com a sua Bíblia aberta. Está escrito o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. A primeira coisa que eu preciso afirmar, e com toda sinceridade e humildade, é que este capítulo é certamente o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse e talvez um dos mais polêmicos de toda a Bíblia. A segunda coisa que eu preciso afirmar, a título de introdução, é que não há consenso entre o povo evangélico, o povo cristão, a igreja protestante, acerca do entendimento desta passagem. Então, é preciso entender que, para a perspectiva que eu vou abordar com os meus amados irmãos, o milênio não é algo que sucederá à segunda vinda, mas o milênio ocorre como um número simbólico que é uma descrição de todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A interpretação de um milênio literal enfrentaria algumas dificuldades que eu gostaria de levantar. Primeiro, nós não encontramos essa ideia em nenhum dos 4 evangelhos. Nós não encontramos essa ideia em nenhuma das cartas de Paulo. Nós não encontramos essa ideia em nenhuma das cartas gerais. Nem no livro de Hebreus, nem em Tiago, nem em Pedro, nem em João, nem em Judas. Portanto, a ideia de um milênio literal não é respaldada pelo Novo Testamento. Apenas aparece aqui em Apocalipse 20. Segundo, o milênio fala de Cristo reinando fisicamente neste mundo. Essa é a ideia que se tem de milênio. Quem pensa no milênio literal. Mas a Bíblia toda nos informa que o reino de Cristo não é político, não é físico, não é terrenal, mas é um reino espiritual. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Terceiro, a ideia de um milênio na terra restabelece a ideia da preeminência dos judeus e reintroduz aquela distinção entre judeus, Israel e igreja. E parece-nos que é muito claro isso, e está posto isso lá em Efésios capítulo 2, que agora não tem mais essa distinção entre Israel e igreja. O Senhor Jesus só tem uma noiva, só tem uma igreja, só tem um rebanho, só tem um corpo. Ele é formado de judeus e gentios. Então não tem essa ideia de restabelecer Israel, como se a igreja fosse apenas um parênteses na história.
Quarto, a ideia do milênio terrenal ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições. Uma de crentes antes do milênio e a outra de ímpios depois do milênio. E parece-nos que está absolutamente claro na Bíblia que a ressurreição é única, de crentes e descrentes. Porque está posto lá em João 5, 28 e 29, que os mortos ouvirão a sua voz, e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Quando isso se dará? Na segunda vinda de Cristo. E Paulo diz isso, quando ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não primeiro em relação aos outros mortos, mas primeiro em relação aos que estiverem vivos. Então a ressurreição é única e se dará na segunda vinda de Cristo. Quinto, a ideia do milênio cria a grande dificuldade da convivência de Cristo glorificado e santos glorificados convivendo com gente não glorificada. Pense você com um corpo de glória, enfrentando gente indo para o banco, indo no supermercado, enfrentando o trânsito de São Paulo. É complicado. É um anticlímax. Difícil de entender isso. Sexto, como conceber a ideia de que as nações, estando sob o reinado de Cristo durante 1000 anos, de repente se rebelam contra Ele, para declarar guerra contra Ele? É outra situação adversa, para aceitar essa ideia de um milênio literal. E finalmente, todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo é universal e seguirá imediatamente à segunda vinda de Cristo. Ele virá, se assentará no trono da sua glória e julgará as nações. Então o juízo final não se dará 1000 anos depois que ele voltar, mas imediatamente na volta dele.